ter fé. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá seja com todos vocês. Sou o Painel das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. Mas antes de a gente começar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e clique aqui no joinha, que isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Se você está chegando agora, a gente tem vídeos quase que diariamente, mas pelo menos tem toda semana, onde a gente fala sobre a Umbanda e uma série de coisas. E hoje, segunda-feira, hoje é dia da gente fazer uma pílula mais reflexiva e falar sobre as nossas impressões, e a gente conversar sobre a nossa religião. E eu não podia estar aqui fazendo uma pílula, primeiro em agradecimento pelo acolhimento e em segundo para conversar sobre um acontecido. No sábado agora, no dia 31 de agosto, eu fui convidado, eu estive na festa da Rainha das Tronqueiras e do seu Tiriri, uma festa organizada, né, pelo pessoal do Filhos do Cacique, né, do Cacique Pena Vermelha e Ogum Iara, né, do Templo de Umbanda. E, aliás, agradecer a mãe Sebastiana e a mãe Rita pela acolhida, o pai Isidoro e tantas pessoas que estavam lá, que foi muito legal. E aí, eu sempre quando visito uma casa dessa, principalmente uma casa tradicional, como o pessoal do Filhos do Cacique, eu gosto de trazer as minhas impressões e conversar sobre que a gente faça uma análise e uma reflexão. Primeiro que, como eu disse, eu só tenho a agradecer a acolhida, não só minha, mas dos meus filhos que foram, das entidades também que estiveram lá. Uma festa muito bonita, com um axé muito grande. Eu acho que não tem quem não se apaixone pelo trabalho da mãe Sebastiana, pela seriedade. É uma casa de Ogum, a gente não pode esperar alguma coisa diferente do que isso, mas a seriedade, o compromisso, né, o comprometimento que as pessoas têm com a religião como um todo. E é lógico que eu saí de lá mais um seguidor e mais um fã, vamos dizer assim, mais uma pessoa apaixonada pela Dona Rainha das Tronqueiras, que é uma pombagira maravilhosa, que tem um axé muito grande, né, o seu jeito de trabalhar, então realmente emocionante. Mas essa pílula, além de agradecimento, é para que a gente fale sobre essa casa, e você, um bandista daqui de São Paulo que você não conhece, vá conhecer essa casa. Eu acho que todo bandista deve conhecer essa casa para entender o que é compromisso, né? O que é trabalho. É uma casa que tem trabalhos quase que diariamente, é uma casa que tem muitos trabalhos no mês. Isso até foi tema do nosso podcast, que aliás, semana que vem sai um episódio já com a mãe Sebastiana, e que a gente conseguiu que ela falasse com a gente. Então, além de ser uma casa que tem muitos trabalhos, mas além do trabalho espiritual, existe todo um trabalho social, do Afoxé, Filhos do Cacique, e mais uma série de outros trabalhos que eles fazem parte, e isso não é de agora, isso é da nossa Umbanda. A casa tem mais de 40 anos, 42, se eu não me engano, anos de Umbanda. Então é uma casa que levou a Umbanda e continua levando para fora das suas paredes. E aí a gente tem que falar de uma coisa muito importante da nossa religião, que é a Umbanda e a sociedade. O que adianta, né, que as nossas casas sejam lugares de espiritualidade, e elas o são, mas que elas esqueçam o seu trabalho social, o seu trabalho de pertencimento. Quantas pessoas se encontram na nossa religião, e não só pela questão espiritual, e pela questão social mesmo. A gente precisa entender que a nossa religião é de matriz africana. A Umbanda, ela é uma religião que vem dos excluídos, que vem dos desvalidos, que vem das pessoas que estão à margem da nossa sociedade. Por isso que a gente precisa lembrar, estamos em ano eleitoral, a gente tem que entender isso. A gente precisa entender que nós só conseguimos fazer o bem para a nossa religião através da política, não do partidarismo. Partidarismo é uma outra coisa, mas política, né? Política que vem, polis, que quer dizer povo, e ítica, que quer alguma coisa como estudo. Então, o estudo do povo. Se a gente não entender o nosso povo, se o nosso terreiro não entende o que nos circunda, é aquele velho terreiro que, eu conheço o meu terreiro de Umbanda lá, e a gente toca gira até 3 horas da manhã e todos os vizinhos odeiam a gente. Será que esse terreiro está fazendo um verdadeiro trabalho? É espiritualmente, mas espiritualmente a gente diz que a espiritualidade não quer isso. Eu duvido que uma entidade quer a guerra com seus vizinhos. Então, que trabalho espiritual é esse, aonde as pessoas
o terreiro ele não faz o bem para a sua comunidade em volta, ele não ajuda a sua comunidade em volta, ele não ajuda a sociabilizar, né? Ele não se preocupa se tem polícia, ele não se preocupa com o asfalto, ele não se preocupa em educar as crianças, ele não se preocupa, a gente está em setembro, mês das crianças, né? Ele não se preocupa em fazer uma evangelização, ele não se preocupa com algo além de acender vela, de fazer suas oferendas. E o Filhos do Cacique nos dá aula disso, há 40 anos nos dá, e a gente precisa enaltecer esse trabalho, que é uma casa que realmente se preocupa além do espiritual, que é maravilhoso, não temos o que falar, assim, uma casa com uma energia, como eu vi em poucas casas que eu fui até hoje, realmente diferenciada, mas além da energia espiritual, a preocupação social, a preocupação de trazer pessoas da comunidade, a preocupação de ajudar o próximo, não só no sentido espiritual, mas no sentido de se alguém precisa de uma cesta básica, se alguém precisa de alimento, se alguém precisa de escola, se alguém precisa de um projeto, né? Eu vi lá no jornal vários projetos que já houveram, escola, capoeira e uma série de coisas, e a Umbanda precisa entrar nisso. Isso é sempre uma coisa que eu vivo falando aqui nos vídeos. Qual é o trabalho social que você conhece da Umbanda? Pare para pensar. Ah, não, mas eu conheço o terreiro, aquele terreiro da cesta básica, aquele terreiro ajuda aquele. Não, mas um trabalho social na Umbanda como um todo. É interessante como nós, umbandistas, nos juntamos para várias coisas. A gente se junta primeiro para falar mal das outras casas, porque isso um umbandista adora fazer, né? Para criticar a doutrina do outro, para criticar se o Zélio fundou a religião, para criticar se a cor está certa, para criticar se o Oroiná existe, para criticar um monte de coisa que a gente tem como pormenor na nossa religião. Para isso a gente se junta, mas a gente não se junta para fazer um trabalho verdadeiramente caritativo, saindo das nossas casas. Tantas religiões, a própria religião católica, que muita gente critica, e é lógico que ela fez muita coisa errada na sua história, mas a religião católica hoje faz um trabalho social tremendo. Quantos asilos e quantos orfanatos são ajudados pelas igrejas? A própria igreja evangélica tem vários projetos, independente da teologia, que eu praticamente não concordo, mas tem um trabalho social tremendo. Os centros espíritas têm vários projetos sociais. Eu mesmo conheço centros espíritas que chegou a manter 25 orfanatos, um centro espírita. E aí a gente pergunta, e nós umbandistas que vivemos criticando os outros, que vivemos falando que o evangélico é ruim, vivemos falando que a igreja católica é ruim, vivemos falando que o espírita é ruim, vivemos falando mal de todo mundo, e a gente fala, o que a gente está fazendo pela nossa sociedade? Quantas fomes um umbandista está matando? Quantas pessoas que estão na marginalidade poderiam ocupar espaços? Nosso terreiro é grande, por exemplo. Por que a gente não tem um terreiro? Quantos terreiros você conhece, por exemplo, que faz um trabalho social de, por exemplo, dar aula para adultos? E quantos poderiam? Essa é uma crítica que a gente tem que fazer para a nossa religião. Quantas pessoas, além da espiritualidade, porque realmente espiritualmente a gente sabe que muitas, mas além da espiritualidade, quantas pessoas são ajudadas realmente pela nossa religião? No sentido social, profissional. O Filhos do Cacique faz. Então, primeiro, mais uma vez, obrigado pela acolhida, mas como umbandista, obrigado à mãe Rita, obrigado à mãe Sebastiana, obrigado ao pai Isidório, obrigado a toda a família do Filhos do Cacique, a todos os dirigentes, a todos os filhos, a todos os médios, pelo trabalho que vocês fazem, pela comunidade de vocês, pelo trabalho que vocês fazem em prol do próximo, independente da religião dele. Isso verdadeiramente é ser umbandista. Talvez a gente deva falar uma coisa que eu sei que eu tenho muitos amigos que podem até ficar bravos, mas talvez o Filhos do Cacique seja o terreiro mais umbandista que eu já visitei na minha vida, pelo trabalho que faz social, porque sem social não temos nada. Jesus nos ensinou a amar o próximo como ama a ti mesmo, e amar é dar curso profissionalizante, é matar a fome de quem precisa, é ajudar as pessoas no que precisam, é fazer projeto social, é ajudar as crianças, é apoiar os idosos, fora das nossas paredes. Isso também é ser um bandista, talvez isso até seja mais do que ser um bandista. Então, como um bandista, obrigado ao Filhos do Cacique por estar levando o nome da nossa Umbanda e estar ajudando verdadeiramente a nossa religião no combate à intolerância, porque a gente só vai combater a intolerância assim, ajudando o próximo e ajudando a nossa sociedade. Agora, se você quiser saber mais,
procura um terreiro, porque eu sei que muitos terreiros assim o fazem, mas de forma micro. Mas a gente precisa parar para pensar, quando que vários micros vão se juntar e fazer alguma coisa macro? A Umbanda precisa se posicionar, a Umbanda precisa estar na sociedade e com certeza o Filhos do Cacique é uma casa que já faz isso e a gente precisa se inspirar. Um abraço, saravá e até mais. Filho de Beba que tem fé, Nós temos fé, filho de Beba que tem luz, nós temos luz. para iluminar nosso lugar.